Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos hoje dar continuidade no nosso capítulo 5, que vem como tema a arte de contar histórias. Então, nós iniciamos nosso capítulo, né? Vou fazer uma breve revisão, tá bom? Então, a gente falou sobre a artista Ana Teixeira, né? Que a gente falou um pouquinho sobre o trabalho dela, que ela vem no projeto, trazendo um projeto que tem como tema Escuta Histórias de Amor. Nós vimos que nesse projeto Escuta Histórias de Amor, Ana Teixeira, ela fica à espera de uma pessoa, né, a fim de lhe contar uma passagem amorosa de sua vida. Enquanto ela fica esperando uma pessoa, ela fica tecendo crochê, né? Ela não interrompe esse processo de tecimento desse crochê. Então ela fica lá sentadinha esperando alguém vir e contar uma passagem amorosa de sua vida. Eu falei para vocês que durante as gravações, né, desse trabalho de Ana Teixeira, desse projeto dela, não é possível a gente ouvir a fala das pessoas, né? A gente só consegue ouvir os sons do local e também as imagens, né? Eu passei a página 50 para vocês estarem resolvendo, tá bom? Nós falamos também sobre tradição oral. Eu expliquei para vocês que tradição oral é aquela transmissão de saber que ela é feita oralmente, ou seja, feita falada, né? E essa transmissão de saber, ela geralmente acontece de geração em geração. E o que são essa transmissão de saber? O que é? É aqueles costumes de família, histórias, algum tipo de oração, canção, uma receita, por exemplo, né? Então, isso são transmissão de saber que é feita de forma oral, né? E é passada de geração em geração, de pai para filho e assim por diante. Pedi para vocês estarem respondendo a página 51, diálogo com o tema, né? Que história marcou sua infância e como você poderia contá-la. E hoje a gente vai a informações sobre o tema, certo? Nesse informações sobre o tema, a gente vai falar um pouquinho sobre escutar história, né? Qual é a importância da gente escutar e ler história? Então é isso que a gente vai falar aí nesse mais informações sobre o tema da página 54, tá? Então no primeiro pontinho diz o seguinte: escutar história é o início da aprendizagem para ser um leitor. Então, para mim ser leitor, eu tenho que também gostar de escutar história. Então, não é necessariamente eu preciso só ler a história. Então, eu preciso também saber ouvir a história. Então, quem gosta de ouvir história é porque também gosta de ler histórias. O primeiro contato que uma criança tem com a história é através da família, ou seja, no seu núcleo familiar, que a criança tem o seu primeiro contato de história, com a história, né, na família. E essas histórias contos de fada, trechos da Bíblia, histórias que são inventadas pelos familiares, ou até mesmo narrativa da vida dos familiares ou de quando a criança era menor. Quando a gente ouve ou a gente lê uma história, né, no momento da leitura ou no momento da escuta da história, a gente passa por momentos, né, desse processo, dessa escuta da história, dessa leitura da história, em que a gente ri, sorri, gargalha, né, com as situações vividas pelo personagem, né, ou por quem está contando, ou pelo personagem da história que a gente está lendo. Então, há esses momentos, no momento da leitura de uma história, da escuta de uma história. O significado de ouvir história, ele é muito amplo. Então, não existe um significado certo. Ouvir história é o quê? O que é ouvir história? Então, quando ele diz que é muito amplo, porque vai de cada pessoa tem sua opinião, né? De acordo com a convivência da pessoa, com esse tema, escutar, ouvir, ler história. Então, depende de cada pessoa, por isso que ele diz que é muito amplo. É uma possibilidade de descobrir um mundo imenso que todos nós atravessamos e vivemos. Então, quando eu escuto história, né, ele diz aí, que há uma possibilidade de a gente descobrir um mundo que a gente não conhece, né, ou até mesmo um mundo que está rodeando a gente, né, como ele fala, que a gente atravessa e que a gente vive. Então, é muito importante a gente escutar história, não é conversas, né, há uma diferença, né, entre história e conversas, né. Ouvindo história, podemos sentir emoções diferentes,
né? Isso a gente viu aí nesse terceiro pontinho, que quando a gente escuta uma história, quando a gente lê uma história, a gente ri, a gente sorri, a gente fica triste, né? Fica com medo, ansioso, né? Quando a gente está ali ouvindo ou lendo uma história. Então essas são as emoções diferentes que causam na gente quando a gente lê ou quando a gente escuta uma história. E que emoções são essas, né? A gente viu aí algumas, mas que vem acompanhando com outras também, como tristeza, raiva, irritação, medo, alegria, pavor, insegurança, entre outros sentimentos, entre outras emoções, vem acompanhando aí esse ato de ouvir história, de ler uma história, né? Tudo isso acontece com a gente quando a gente passa por esse momento. Através de uma história, podemos descobrir outros lugares, não só numa história de um livro que a gente lê, né, como a imagem desse livro que tem aí, não só num livro que a gente lê que vem trazendo uma história, no próprio livro da matéria de história, a gente pode confirmar essa afirmação, né? Podemos descobrir outros lugares, que através da matéria da história a gente conhece outros lugares, né? A gente conhece a Grécia, a gente conhece o Egito, né? Conhece a pré-história, então são outros lugares diferentes, outros tempos, né? Outros jeitos de que as pessoas agiam, de como as pessoas eram, outras regras, outra forma de ser e outra forma de olhar o mundo. Então, através de uma história a gente consegue descobrir tudo isso, lugares, outros tempos, outras formas de agir, outras formas de ser, outras regras, outras éticas e também outra forma de ver o mundo, certo? Então, um pouquinho aí de como é importante a gente escutar a história, tá? Então, agora eu vou deixar para vocês aí uma história bem bacana, que o nome da história é O Pássaro que Engoliu uma Estrela. Espero que vocês gostem dessa historinha, tá bom? Hoje não tem atividade para vocês online, tá certo? Porque eu passei muita coisa para vocês na semana passada, então ficou bem adiantada. Então hoje não tem atividade, tá bom? A gente finaliza aqui nossa aulinha com essa historinha aí para vocês estarem assistindo, tá bom? Tchau, tchau e até. Numa noite fresca e agradável, um passarinho voava pelo céu, entre as nuvens. E sem querer, ele engoliu uma estrela. De uma só vez, daquele instante em diante, ele ficou muito brilhante, mais brilhante do que um diamante. À noite, ninguém o perdia de vista. Era fácil encontrá-lo porque ele irradiava 1000 luzes. Os outros pássaros tinham inveja da sua plumagem brilhante, mas mesmo assim o passarinho estava infeliz. Porque desde o momento em que ele engoliu uma estrela, numa noite fresca e agradável, ele não podia mais pousar num galho e descansar, porque ele logo ouvia: "Vá embora! Você vai fazer com que as águias nos encontrem", diziam os pintainhos. "Vá embora, você vai fazer com que os caçadores nos encontrem", diziam os cervos. "Não fique aqui, você vai fazer com que os crocodilos nos encontrem", diziam os sapos. "Afaste-se, você vai fazer com que as serpentes nos encontrem", diziam os camundongos. "Vá para longe, você vai fazer com que as raposas nos encontrem", diziam os ouriços. "Vá embora, você vai fazer com que os tubarões nos encontrem", diziam os peixes. E o passarinho ficou sozinho. Um dia, 2 dias, 3 dias. E a cada dia, de seus olhos, caíam lágrimas cintilantes sobre a terra. E depois de um tempo, naquele lugar, uma pequena flor germinou. Uma pequena flor dourada na forma de uma estrela. Uma flor maravilhosa, rara. Certa vez, um viajante que passava por ali parou para contemplá-la. "Mas como é bela! Eu nunca vi outras flores parecidas com esta. Foi você, passarinho, quem germinou essa semente?" "Sim", ele respondeu. "Mas você tem um talento fabuloso. Por que você está aí sozinho? E por que você chora?" "É que ninguém me quer por perto. O brilho da minha plumagem
atrai os animais selvagens e os caçadores. Ah, que pena! Aqueles que não te querem por perto não sabem o que fazem. Eu ficarei honrado de tê-lo como meu companheiro. E o passarinho, emocionado, voou até o ombro do viajante e pousou. E eles partiram juntos. E desde então, eles caminham, conhecem novos lugares, visitam cidades desconhecidas, andam por vales, montanhas, bosques e florestas, sempre juntos. E olhando ao longe, a gente pode ver um homem que tem uma estrela nas costas. 2 dicas.